Glória a Deus. Boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos nós nessa noite. Quero louvar a Deus pela direção do Espírito Santo, conduzindo o Ministério da Música na escolha dessa canção. Enquanto a gente louvava a Deus com ela, eu estava me lembrando, a segunda maior e melhor experiência que já tive com Deus na minha vida foi ao som desta canção. A primeira, obviamente, foi a conversão, quando entreguei minha vida a Cristo. E a segunda foi na sala de casa, numa manhã de domingo, que eu havia chegado de madrugada de uma viagem. Só eu fiquei em casa, minha família foi para a igreja, e ao som dessa canção, Deus falou profundamente ao meu coração, que esta fonte de água viva sacia a nossa sede, em nome de Jesus. Falando em saciar a sede, aquilo que nos supre, sem sombra de dúvida, é a palavra de Deus. E é interessante perceber que neste ano, o mote da nossa igreja, o lema da igreja para o ano, é até que ele venha. Já parou para pensar no que nós estamos fazendo e nas oportunidades que Deus está nos dando até que o Senhor Jesus venha? Até que ele retorne? Quantas oportunidades temos, inclusive a de hoje, de estarmos reunidos aqui para louvá-lo, para ouvir da sua palavra, para derramar o nosso coração na sua presença. Temos buscado a orientação bíblica neste tempo até que ele venha. E especialmente no mês de março, nossas reflexões têm nos conduzido a pensar em uma tríade, em 3 palavras, que têm um significado muito profundo. Conecte-se, conviva e coopere. Esteja conectado na convivência e na cooperação. No domingo passado, nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui o belíssimo exemplo de Priscila e Áquila, que nos conduziram na reflexão a respeito dessas 3 palavras. Hoje vamos continuar buscando a orientação da palavra de Deus a partir de uma família exemplar. E eu quero te convidar a acompanhar a leitura. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, nós vamos ler do versículo 19 até o 33. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, vamos ler do versículo 19 ao 33. Família de Cornélio. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse a sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou para entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levante-se, que sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos.
Pai querido, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença aqui conosco, pelo Teu Espírito Santo que nos ensina, que continuemos ouvindo a Tua voz, que a Tua palavra nos seja esclarecida e o Teu nome seja exaltado nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu disse que hoje pensaríamos a respeito de uma família exemplar. Estamos pensando isso a partir da família de Cornélio. Olha só que interessante. Cornélio era um oficial do exército romano. Ele era um comandante de uma tropa de 100 homens. Por isso, ele é chamado de centurião. A sua tropa estava na região de Cesareia Marítima e estava ali para garantir o que era chamado de Pax Romana. Uma paz à força, uma paz na base da força, mas ainda assim chamada de paz. Embora o texto bíblico nos apresente Cornélio como um homem temente a Deus e muito bondoso, isso nos indica que provavelmente ele era um convertido ao judaísmo, mas há uma informação importante no texto. Até a chegada de Pedro, até a visita do apóstolo Pedro, tanto Cornélio quanto a sua família ainda não tinham conhecido a mensagem do evangelho. E foi necessário aquela visita. O Senhor conduziu tanto Cornélio quanto o próprio apóstolo Pedro nessa direção. Não lemos o texto, mas está ali no contexto. Enquanto Deus falava com Cornélio, dizendo que era preciso chamar este Simão Pedro, Deus também falava ao coração do próprio Pedro, para que ao receber o convite ele não rejeitasse, não se sentisse incomodado em visitar um gentio, mas pudesse ir até aquela casa e ministrar a palavra do Evangelho. Foi isso que aconteceu. Mas enquanto tudo isso está acontecendo, o texto também traz algumas informações interessantes para serem analisadas, e não só para serem entendidas, mas principalmente para serem percebidas com o nosso espírito. O Espírito Santo de Deus utilizando a palavra para falar ao nosso espírito. Porque afinal, nós estamos buscando de Deus e na sua palavra elementos que nos ajudem a entender melhor estas 3 palavras: conexão, convivência e cooperação. De certa forma, vemos essas 3 palavras expressas nessa família exemplar de Cornélio. No primeiro momento, nós podemos perceber que aquela família era exemplar porque ela buscava ter conexão com Deus. Uma outra palavra que a gente costuma utilizar é comunhão. Não lemos este versículo, mas ele está no comecinho do capítulo 10, versículo de número 2. Ele, Cornélio, e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Temor a Deus e vida devocional certamente eram atitudes levadas a sério por essa família. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Cornélio e a sua casa viviam de modo real e sincero a busca pelo desenvolvimento da sua comunhão com Deus, a busca da sua conexão com Deus. Cornélio e a sua família. Não é interessante pensar nisso? Nem só Cornélio, nem só a esposa de Cornélio, nem só os filhos de Cornélio. Ele e a sua família estavam buscando esta conexão, estavam buscando essa comunhão com Deus. Mas é triste percebermos que, infelizmente, hoje em dia, nós vemos que essa busca não é muito constante em diversas famílias. Basta a gente dar uma olhada ao nosso redor e nós vamos perceber que essa busca por comunhão com Deus, esta sede de Deus, essa busca por saciar a sede, como acabamos de cantar, em Cristo Jesus, não é uma busca que é muito constante na vida de muita gente. A gente dá uma olhada e percebe que, por exemplo, o temor do Senhor nem sempre está presente. Tem gente por aí que nem pensa em considerar a vontade de Deus quando tem que tomar uma decisão. Tem gente por aí que de repente até frequenta cultos como esse. Tem gente por aí que de repente se emociona com as canções que são entoadas. Eu sou um destes. Depois do nascimento da minha filha, fiquei bastante chorão. Mas tem gente que, mesmo se emocionando com tudo isso, com a palavra, com a pregação, com as canções, com as orações, de repente no seu cotidiano, quando tem que tomar uma decisão,
não para considerar seriamente a vontade de Deus. Não para esperar Deus responder quando coloca uma decisão diante do Senhor. Às vezes eu gosto de brincar de modo sério que Deus gosta de fazer a gente esperar, porque nós não gostamos de esperar e precisamos aprender. Mas a esperança cristã não é uma esperança passiva, é uma esperança ativa, de um coração crente no Senhor. Infelizmente também, a vida devocional tem dado lugar a uma série de outras coisas. E aí a gente vê sempre a mesma desculpa. As pessoas estão muito ocupadas com seus afazeres, com uma lista enorme de coisas para fazer desde as primeiras horas da manhã até tarde da noite. Até quem sabe repousar a sua cabeça no travesseiro, de repente ainda está resolvendo alguma coisa pelo celular. E aí essa desculpa vai se multiplicando. Puxa, não deu tempo. Oração, leitura, reflexão séria, pausada, de modo profundo na palavra, tudo isso vai sendo deixado. Há pouco nós ouvimos aqui que a igreja está oferecendo uma escola bíblica, tempo de aprofundarmos nosso conhecimento na palavra do Senhor. Mas de repente a gente pode pensar assim, não dá tempo. Cornélio e sua casa estavam buscando intensamente conexão com Deus, comunhão com o Senhor. Tanto foi assim que Deus, ouvindo as suas orações, providenciou um meio pelo qual eles pudessem ser alcançados pela graça. A visita do apóstolo Pedro foi uma providência de Deus para que aquela família fosse alcançada por Jesus, já que o seu coração buscava tanto essa comunhão. Como cristãos, nós precisamos resgatar estes valores devocionais, de uma vida devocional, de uma busca incessante por Deus, de uma sede pelo Senhor, de busca pela sua palavra, de aprofundamento nos seus ensinos, de oração, de jejum. Também no início do culto ouvimos um recado importantíssimo, a igreja está sendo convocada para oração e jejum. E tem muita gente que diz que jejum é coisa da antiga aliança, que na nova aliança estamos dispensados disso. Talvez não entenderam bem o que Jesus quis dizer quando ele enfatizou a importância desses exercícios espirituais feitos da maneira correta, feitos com o coração rendido ao Senhor. Esvaziar-se de si mesmo para ser cheio do Senhor e da sua palavra. Cornélio e sua família podem ser chamados de uma família exemplar, porque buscavam conexão com o Senhor. Num segundo momento desse texto, nós percebemos que aquela família era exemplar, porque também manifestava um bom testemunho, e isso na convivência com as pessoas. Versículo 22 nos diz assim: ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. O texto está falando aqui, está trazendo uma informação que na verdade é um testemunho. As pessoas que foram enviadas por Cornélio para chamar Pedro, para convidar Pedro para ir até a casa de Cornélio, quando vão falar quem é o Cornélio, dão esse testemunho. Ele é um homem, justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. E é bom lembrar, Cornélio era um gentio. Cornélio era romano, cidadania romana, e mais, era um oficial do exército romano. Naquele tempo, os oficiais, os soldados romanos, não eram conhecidos pela sua gentileza e não gozavam da simpatia do povo judeu. Esse Cornélio era diferenciado, porque ele estava buscando no Senhor manifestar um bom testemunho. A sua prática, a sua conduta manifestava um bom testemunho com as pessoas que ele convivia. E mesmo aquelas pessoas que estavam debaixo da sua autoridade e que muitas vezes tinha que ser imposta pela força, ainda assim muita gente do povo judeu tinha Cornélio em alta conta. Mesmo antes de receberem o evangelho, olha outra informação que o texto bíblico nos traz, ainda lá no comecinho, no versículo 2, ele e a sua casa distribuíam muitas esmolas ao povo. Ou seja, eles percebiam que à sua volta tinha gente com necessidades. Eles não estavam vivendo uma fé alienada,
Eles não estavam vivendo uma fé isolada e que desconsiderava o contexto em que viviam. Eles sabiam que havia gente miserável ao seu redor e, de alguma maneira, procuravam distribuir um pouco daquilo que lhes era dado. E talvez nesse ponto a gente esteja pensando assim, mas eles ainda não confessaram Jesus. O Espírito Santo ainda não foi derramado sobre eles. Será que é possível considerarmos esta família tão exemplar assim, ainda antes da sua conversão? Eu fico pensando que é justamente porque eles manifestavam essas características antes da sua entrega a Cristo, que eles podem ser considerados, que aquela família pode ser considerada uma família exemplar. Olha que interessante. Interessante e triste. Porque, infelizmente, nos nossos dias, muitas famílias cristãs ainda não entenderam que o Evangelho nos chama a dar um bom testemunho. Há por aí, não no nosso meio, mas há por aí um entendimento estranho, esquisito, de que viver a fé cristã é um relacionamento pessoal com Deus que não tem nada a ver com a outra pessoa. Há um movimento de pessoas que se afastam da igreja, como se Deus não falasse mais neste momento em que a igreja está reunida, em nós e através de nós. Há pessoas que estão completamente desconsiderando este movimento comunitário da fé. E principalmente o fato de que nós precisamos, como cristãos, as nossas famílias precisam viver como cristãs neste mundo, numa boa convivência entre nós e com aqueles que ainda não estão entre nós, mas farão parte logo, logo do povo de Deus. Como cristãos, nós precisamos manifestar um bom testemunho onde o Senhor nos colocou. Florescer e frutificar onde o Senhor nos colocou. E talvez a gente fique esperando condições melhores. Talvez nós fiquemos esperando um tempo mais oportuno para dar testemunho da fé, quando na verdade a palavra nos ensina a fazer isso já e de maneira constante. A família cristã precisa então priorizar e cuidar com muito zelo do seu testemunho, através de uma boa convivência, através de retidão, através de honestidade, através da solidariedade, de um coração aberto e compassivo, exatamente seguindo o modelo de Jesus. Quando o livro de Atos dos Apóstolos, lá no começo do livro, está narrando o estilo de vida dos primeiros cristãos, nós recebemos a informação de que eles conviviam contando com a simpatia de todo o povo. Quando eu era criança, eu não tinha muita opção e a minha avó gostava de assistir novelas. E eu ficava por ali na sala brincando, né? Meu avô viajava bastante e eu tinha que ficar por ali, não tinha muita opção, né? Ou eu ficava no meu quarto ou eu ficava na sala. Eu não gostava de ficar no meu quarto sozinho, eu ficava na sala com ela. E ficava com alguns brinquedos, com alguma coisa que eu estava fazendo por ali. Mas algo que eu notei desde aquela época é que quando uma novela retrata cristão, especialmente crente, evangélico, retrata ou como um sujeito ranzinza, ou como uma mulher amargurada, e geralmente como fofoqueiro. Será que essa é só uma impressão que as pessoas que não são cristãs têm? Ou será que isso, de alguma forma, é resultado de um mau testemunho que a igreja deu em algum momento? Ainda antes de receberem a Cristo e terem a sua vida completamente transformadas, aquela família já dava um bom testemunho na sociedade em que ela estava inserida, no contexto em que eles estavam. Entretanto, o maior serviço que nós, como cristãos, podemos prestar a este mundo continua sendo a evangelização, continua sendo a pregação do evangelho. E é por isso que no terceiro momento nesse texto, nós podemos considerar aquela família como exemplar, porque eles estavam cooperando, estavam comprometidos com a evangelização. Cornélio os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado, versículo de número 24.
Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Essa é outra situação que eu fico me perguntando assim. Será que está fora do tempo? E será que seria uma afirmação exagerada dizer que aquela família era comprometida com a evangelização? Se a gente parar para pensar, eles tinham pouca noção, ou praticamente nenhuma noção, do que era a mensagem do evangelho naquele momento. Pedro estava ali justamente para falar de Jesus. E certamente eles não tinham nenhuma noção ainda do que era a missão de evangelização. Mas é justamente pelo comportamento deles que eu acredito que nós podemos tomar este exemplo como um princípio de vida para nós. Cornélio mandou chamar Pedro, porque Deus assim tinha colocado no seu coração que era necessário. Mas enquanto Pedro não chegou, Cornélio não se conformou que apenas ele e a sua casa estivessem ali. O texto nos diz que ele convidou alguns parentes e alguns amigos mais chegados para estarem naquela casa também. Será que nós temos aqui um protótipo de célula? Pessoas reunidas com um desejo, ouvir a voz de Deus. E o Senhor enviou um dos seus servos para que a mensagem do Evangelho fosse proclamada naquele lugar. Agora, irmãs e irmãos, é muito triste quando nós paramos e percebemos que existem diversas famílias cristãs que talvez não estejam muito interessadas da mesma forma como aquela família estava. Às vezes a gente para e percebe que diversas casas estão promovendo diversos momentos de encontro. E nesses encontros se conversa sobre muita coisa. As pessoas dão risada, as pessoas choram, as pessoas discutem, brigam. Mas nem sempre as casas se abrem para estudos bíblicos, reuniões de oração. Diversos momentos de confraternização acontecem, talvez especialmente nos feriados e finais de semana. Mas quantas vezes as casas estão se abrindo para que ali a palavra do Senhor seja proclamada, para que ali quem não conhece a Cristo ainda tenha a chance de ser encontrado e salvo pela graça? Não precisa responder em voz alta, mas você já abriu a sua casa para receber uma célula? Aliás, você tem participado de uma das células? Você sabe como fazer isso? A boa notícia é que esta igreja pode te ajudar. A boa notícia é que a palavra do Senhor nos chama ao trabalho e o Espírito Santo de Deus nos capacita a isso. A boa notícia é que hoje a palavra do Senhor vem a nós para nos fazer pensar numa família exemplar e ao mesmo tempo para nos fazer pensar na nossa família, como tem sido o comportamento de nós mesmos e da nossa casa. Para finalizar, a gente olha para essa família e de repente você pode chegar à mesma conclusão que eu, que era uma família exemplar. Mas a gente precisa lembrar juntos aqui que a família de Cornélio não era melhor do que a nossa. Eles tinham as suas virtudes e deviam ter os seus problemas exatamente como nós temos os nossos. Tinham suas falhas também, assim como manifestavam coisas muito boas. Nós e a nossa família estamos na mesma condição. Nós e a nossa casa. Porque pode ser que nesse momento nós estejamos olhando para a nossa família e pensando o quão distante nós estamos do padrão bíblico. Quantas falhas temos cometido. Mas eu creio de todo o meu coração, eu gostaria que você acreditasse nisso também, que a palavra do Senhor nessa noite vem a nós não só para apontar as nossas falhas e omissões. É claro que o padrão bíblico nos convida a reexaminar a nossa vida, mas não somente isso. A palavra do Senhor nessa noite vem para nos convidar a uma mudança de atitude. Nós e a nossa casa. Não nos conformarmos com aquilo que estamos vivendo, que está longe do padrão do Senhor. E à medida em que buscamos a Deus, o Senhor vem a nós, assim como Ele visitou aquela família e transformou completamente aquela casa, porque embora fossem uma família exemplar, para alcançarem a salvação, não era pelo seu bom exemplo, era pela graça de Cristo. Da mesma forma é conosco.
Nós precisamos também ser família exemplar, mas não alcançaremos a salvação por isso. Ao contrário, nós buscamos ser uma família exemplar, para que a graça de Cristo seja evidenciada através da nossa casa, para que o Evangelho seja proclamado através da nossa vida. E assim, ao nosso redor, parentes, amigos mais chegados, vizinhos, conviventes do nosso trabalho, possam ter a mesma experiência que aquele povo teve na casa de Cornélio, serem alcançados pela graça. Eu vou te convidar a ficar em pé, e eu vou te convidar, por gentileza, a fazer da canção que nós vamos entoar nesse momento, uma canção, uma oração de súplica a Deus, para que o Espírito Santo do Senhor venha trabalhar no nosso coração e na nossa casa nessa noite. Vamos cantar. Desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Que Deus seja louvado através do bom exemplo da nossa família, conectados, convivendo e cooperando. Senhor, ouça a nossa súplica e nos abençoe com a Tua graça, a fim de que a nossa família seja todos os dias transformada pelo Senhor. Que a nossa casa, Deus, seja para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém.